Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat. No vídeo de hoje eu vou deixar 10 dicas de livros para você baixar agora no Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited é uma plataforma de assinatura da Amazon que dispõe de milhares de livros para que você acesse, baixe e faça a leitura. Essa plataforma, você tem que se inscrever, pagar um valor mensal e aí você tem acesso a todos esses livros. É um programa que eu gosto muito, eu já li muita coisa através do Kindle Unlimited e eu acho que é uma maneira mais acessível de você ter contato com muitas obras, vários livros diferentes, por um valor tranquilo, digamos, por mês, se você preferir não comprar ou não puder ficar comprando livro físico o tempo inteiro. E aí, como tem muita coisa que eu gosto, que está no Kindle Unlimited, eu pensei em trazer hoje 10 dicas rapidinhas de livros que estão lá e eu acho que você deve dar uma chance. Vamos começar direto no suspense, obviamente, e eu indicaria para vocês lerem Tríptico. Tríptico é o primeiro livro da série Will Trent, da escritora Karen Slaughter, e nesse livro aqui a gente vai ter uma série de crimes acontecendo em Atlanta. Na verdade, quem vai investigar os crimes é um policial chamado Michael Armorwood, mas vai chegar um determinado momento que vai ser necessário que o GBI, que é o Georgia Bureau of Investigation, assuma e coloque um agente para ajudar, e esse agente vai ser o Will Trent. O Will é um personagem extremamente carismático que nesse primeiro livro ele não é, digamos, o protagonista. Ele aparece ali pelas beiradas, mas ele é já bastante interessante. É um ótimo suspense para quem gosta de tramas policiais e para quem quer começar a ler Karen Slaughter, eu indico bastante. E tá lá no Kindle Unlimited. Agora, se você prefere um clássico diferentão, você pode ler com certeza Carmilla, do Joseph Le Fanu. Carmilla é uma novela vitoriana lançada ali no finalzinho do século XIX e vai falar sobre uma vampira, sobre a Carmilla. É a primeira, eu acho, vampira feminina da história da literatura. E essa história vai ser contada pelo ponto de vista da Laura, que é uma mulher que volta ali para o passado e conta algo que aconteceu com ela quando ela era jovem, que foi o seu encontro com essa Carmilla, que é essa vampira. A Laura vivia num lugar bem distante, junto com o pai, bem isolada, quando ela recebe a visita dessa jovem, que ela não sabe o segredo, obviamente, e nós vamos acompanhando o desenrolar dessa história. É uma novela, é curtinha, mas é muito interessante para você para você ter esse vislumbre do desenvolvimento dessa história vampírica do século XIX, antes de Drácula. Agora, se você é do tipo que prefere um suspense mais dramático, com certeza você vai gostar de ler Tana French. O Passado é um Lugar é um drama, é um suspense dramático, é o terceiro livro da série Dublin Murder Squad, porém você não precisa ler os livros na sequência porque eles são separados. Cada livro conta com o protagonismo de uma pessoa específica, então você pode ler qualquer um dos livros da série sem problema de continuidade. Nesse livro a gente vai conhecer o agente chamado Frank Mackey. O Frank é um personagem bem interessante, ele é diferente no seu modo de agir. E o Frank tem um trauma do passado, que é o fato de que a sua namorada, o grande amor da sua vida, desapareceu há mais de 20 anos. E ele simplesmente não ouviu mais falar dessa menina. E por causa disso, o Frank tem muitos problemas familiares. Ele não fala muito mais com a família dele, ele tem um atrito com a família, só que em determinado momento ele vai ter que voltar para a casa familiar e vai se reencontrar com esse drama do desaparecimento da sua namorada, que aconteceu 20 anos antes. Ele vai descobrir que ali talvez tenha acontecido um crime. De repente a menina não desapareceu só porque deu vontade. Então o livro fala sobre essa investigação do desaparecimento dessa garota, que pode ser ou não um homicídio, e essa resolução do drama familiar do Frank com a sua família. É muito bom. Agora, se você prefere uma distopia, eu vou te indicar uma das minhas favoritas, que é Estilhaça-me, da Tahirih Mafi. Estilhaça-me é uma distopia que se passa num futuro distante e vai falar sobre a Juliet Ferrers. A Juliet é uma garota que tem um poder um pouco diferente. Quando ela toca em uma pessoa, essa pessoa morre. Vocês imaginem como é viver desse jeito. E é exatamente por isso que ela está presa em um sanatório. Ela está presa numa unidade de segurança máxima para que evite, né, que ela toque em alguém e que ela acabe matando sem querer a pessoa ao lado. Nesse momento, né, dessa distopia, existe um restabelecimento, existe um governo ali que está comandando algumas partes do mundo. E esse restabelecimento descobre sobre esse poder da Juliet e pensa em utilizá-la, em usá-la como uma arma. E essa distopia vai girar em torno disso, entre o poder da Juliet e essa questão de ela ser usada ou não como uma arma e como é que ela vai reagir a essa situação. Agora, se você é do tipo fã de prosas oníricas, um livro belíssimo que está disponível no Unlimited é A Canção de Aquiles.
A Canção de Aquiles, da Madeline Miller, é um romance que vai recontar a Guerra de Troia através do ponto de vista do Patroclo. O Patroclo, ele é um príncipe que foi exilado na ilha de Fítia, e é nessa ilha que ele vai conhecer o Aquiles, que é filho da deusa Tétis e futuro herói da Guerra de Troia. O Patroclo, ele é esse narrador que ele acompanha, então, a vida do Aquiles ali, desde o momento que eles se conhecem, até os seus atos, os seus feitos heróicos na Guerra de Troia. Eles acabam tendo um relacionamento que começa a se tornar cada vez mais forte, mais íntimo ao longo de toda a narrativa. É um livro belíssimo, a escrita da Madeline Miller é primorosa e é meio impossível você não terminar esse livrinho com algumas lágrimas rolando pro chão. Outro suspense que eu acho muito bom e está disponível lá na plataforma, você pode baixar agora e começar a ler, é Esconda-se, da Lisa Gardner. Nesse livro nós vamos conhecer uma protagonista que está em fuga. A gente vai descobrir que ela esteve em fuga a vida inteira, desde a infância ela foge, ela não estabelece uma casa, ela não se estabelece em lugar nenhum. A cada tanto tempo ela foge, ela vai adiante, ela segue em frente e nós não sabemos muito bem ainda por que isso acontece. Ao mesmo tempo, a gente vai descobrir que, numa outra trama, um bunker foi descoberto e dentro desse bunker foram encontrados 6 corpos de meninas e esse bunker tem mais de 30 anos. E quem vai investigar é a detetive Didi Warren. E em algum momento, essas duas tramas vão acabar se encontrando ali dentro do livro e vão formar um enredo maior. É uma história muito boa, o tipo de livro que você vai virar uma página atrás da outra sem conseguir parar. Então, gente, baixa agora! Se você for de clássico, não dá para deixar passar o fato de que Orgulho e Preconceito está disponível no Kindle Unlimited. Orgulho e Preconceito é talvez o romance mais famoso da Jane Austen e é um dos maiores romances da literatura inglesa. Foi lançado ali no século XIX, no início do século XIX. Ele é um romance que se passa na época da Regência e a gente vai acompanhar a história da Elizabeth Bennet e da sua família, do seu extrato social. E ela é irmã de outras 4 meninas, então tem toda uma questão de amor, casamento, distinção social, classes sociais e tal. É um livro que tem um romance acontecendo, mas ele também é um retrato social extremamente apurado daquele período, eu indico muito. Se você gosta de romances históricos, eu vou indicar um que, além de ser um romance histórico muito bom, também é de um autor nacional, que é O Novo Mundo em Chamas, do Victor Vavel. Nesse livro a gente vai acompanhar as aventuras do Ernesto, que ele é um negro nascido livre, e ele trabalha para os senhores de engenho. E quando nós começamos a acompanhar a história, ele é designado por esses senhores para tentar descobrir, encontrar os caminhos que vão até Palmares, porque esses senhores têm interesse em destruir, em desmantelar Palmares e escravizar essas pessoas que estão vivendo lá. Acontece que ao longo do caminho, né, enquanto o Ernesto parte para essa ação, para essa aventura, ele vai acabar passando por diversas situações que vão começar a fazer com que ele repense e talvez mude o seu posicionamento naquele momento. É um livro que tem uma pesquisa histórica muito apurada, é muito bem escrito também. O autor é super disponível se você quiser conversar com ele. É um livro que tem um cuidado histórico, tem ali todo um aval de pesquisador, de historiador. Então é o tipo de história que você com certeza vai gostar, porque você vai sair dele com muito mais conhecimento do que quando você entrou. E é de um autor nacional que vale muito a pena a gente sempre conferir. Faltam só mais 2 indicações e eu não poderia deixar para trás, não poderia deixar de falar para vocês sobre Jane Eyre, da Charlotte Brontë, que tem uma edição disponível no Kindle Unlimited. Jane Eyre é um romance do século XIX, publicado em 1847 pela Charlotte Brontë, e ele é considerado um romance autobiográfico. A gente vai acompanhar nesse livro a história da Jane Eyre, que é essa garota que passa por todo um desenvolvimento ao longo da história. A gente vai acompanhar a história desde o momento que ela é criança até a idade adulta e ele é contado em primeira pessoa. Ele é então um romance de formação, onde a gente vai acompanhar o percurso da personagem em se tornar, em criar o seu eu. E é um romance que tem uma força, na minha opinião, arrebatadora e que é impossível não gostar. Baixem lá, confiram e depois venham me falar se vocês gostaram. E o 10º livro que eu quero deixar aqui em indicação para vocês baixarem agora é o meu livro. Hoje eu gostaria de deixar como indicação para que vocês leiam Escrito nas Entrelinhas, que é um dos meus 3 romances publicados na Amazon e que está disponível no Kindle Unlimited. Nesse romance, nós vamos acompanhar a história da Elizabeth Sullivan. A Elizabeth é uma escritora de romances policiais que está vivendo um momento bem conturbado na vida dela. A questão da venda dos livros não está muito boa, ela acabou de se separar, está no inferno astral, literalmente, e o agente dela resolve mandar ela para uma montanha isolada, numa cabana, porque ele acha que lá ela vai encontrar uma paz de espírito,
uma paz mental que vai fazer com que ela consiga voltar a se dedicar aos seus romances. Só que, obviamente, a coisa não vai ser assim tão fácil quando a Annabeth chegar nesse lugar, nessa cabana, no alto da montanha. Vai acontecer ali um desastre natural que vai fazer com que ela fique presa na cabana com um homem que ela não suporta, né? É um romance, tá? Então, se você estiver com a vibe de um romance leve, divertido, leia meu livro e depois venha falar comigo sobre ele. É um romance sobre o que acontece quando duas cabeças duras ficam presas no mesmo lugar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre esses 10 livros que estão disponíveis no Kindle Unlimited. Vou deixar aqui embaixo no vídeo, tá? Todos os livros listados com os links. Então é só você clicar aqui, clicar no link e baixar o livro, fazer a leitura e ser feliz. Então é isso. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.